Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Previsão de mais chuva forte. Depois do temporal em algumas cidades da região, a previsão promete tempestade severa. Trânsito confuso. 2 acidentes nas principais entradas de Uberlândia deixam o tráfego caótico no começo da segunda-feira. Mais uma explosão. Vazamento de gás em lanchonete termina em incêndio. Justiça mais rápida. Multirão do júri vai acelerar processos de crimes violentos. Engasgado, novas recomendações para procedimentos de desengasgo de crianças e adultos. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira. Estamos iniciando a semana e o mês de novembro juntos, hein? Passou rápido demais. Final do ano está batendo aí na porta e vamos caminhando juntos aqui com muita informação no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha o BandZap liberado aí, você vai comentando os assuntos do dia comigo, mandando a sua opinião, tem um flagrante, um vídeo que você fez no celular, manda para cá que a gente faz questão da sua participação. Lá na internet nós estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube. Você pode se inscrever, acompanha a programação ao vivo, rever todos os nossos programas nas redes sociais, Instagram e Facebook, @BandTriângulo. Sempre tem notícia e muita imagem para você. As redes do amigo aqui, @Bagnetti, acompanhe. Ó, tem vaga de emprego lá, dá uma conferidinha, tá certo? O programa de hoje está só começando, bastante movimentado, muita informação, então não vamos perder tempo, porque você sabe que uma das marcas registradas do nosso programa é agilidade. E a gente começa falando do final de semana marcado por chuvas intensas em Uberlândia e região, né? Muitas áreas afetadas e a previsão do tempo traz aí, ó, previsão de chuva severa, tempestade severa nas próximas horas. Carlos Vilela está comigo aqui para a gente abrir esse Minas Urgente juntos. Uma boa tarde para você, meu amigo. Uma ótima semana. Boa tarde, Bagnetti. Boa semana para você, para todos ligados no Minas. Está desse jeitinho, viu, Bagnetti? Aberto oficialmente com a chancela do São Pedro, né? A temporada de água, de chuvas e também de trovoadas e raios. E é como você disse, o final de semana, pelo menos aqui em Uberlândia, foi de bastante chuva, irregulares, mas em forte intensidade, em alguns locais isolados, típico da estação, mudança primavera-verão. Teve várias quedas de árvores, porque também está aberta a temporada de árvore cair com esse aguaceiro. Aquelas árvores que são menos resistentes, que já estão mais velhas, algumas apodrecidas. Por exemplo, teve queda de árvore na Segismundo Pereira, uma árvore caiu, fechou a passagem de pessoas e também de veículos. Indo lá para o Residencial Integração, mais queda de árvore também, essa caiu numa casa, atingiu a fiação elétrica da casa. A família teve que desligar o relógio para os bombeiros fazerem o trabalho de retirada da árvore. Lá no bairro Pacaembu, uma árvore também caiu e caiu justo em cima de um carro. Enfim, um final de semana em que as chuvas irregulares atingiram pontos isolados de Uberlândia. E o boletim meteorológico, inclusive, registrou essas intensidades aí e mostram que os acumulados ficaram, por exemplo, em Itapuirama, onde foi registrado 44,8 milímetros de precipitação. E nas regiões de Parque do Sabiá choveu 41,2 milímetros, Parque Santa Luzia choveu 36,6 milímetros, lá no Monte Hebron 36 milímetros, bairro Lídice, área central de Uberlândia, 37,7 milímetros de acumulado no fim de semana, no Roosevelt 35,6 milímetros. Agora, há um alerta, há previsão, como você disse, Bagnetti, de pancadas mais severas, inclusive a Defesa Civil já está orientando.
E nunca é demais reforçar, em caso de pancadas mais fortes, todo cuidado é pouco e a prevenção é que vai, ser preponderante para ninguém ficar ferido, não é mesmo? Estamos atentos aqui, viu, Vilela, nas suas informações, observando as imagens aí, dos estragos da chuva e percebendo que aí onde você está o céu está bastante acinzentado. Então é bom ficar atento porque o alerta já foi emitido, tá, de chuva que pode vir aí, então, braba, severa, como diz a própria Defesa Civil. Você está vendo o céu bastante nublado aqui na cidade de Uberlândia, agora 12h49, então é bom ficar atento. Tá? Esse sistema de comunicação da Defesa Civil tem funcionado, tá? Celulares tocando, avisando as pessoas, todos esses comunicados feitos também com auxílio da imprensa, isso é muito legal, isso é muito bacana. Então conte conosco, é bom ficar atento e vamos aguardar essa mudança, de estação do ano, e isso tem lá os seus impactos. A chuva foi pesada também em Uberaba, tá? Queda de árvores e tudo aquilo que a gente já sabe quando a chuva vem um pouco mais forte. Vamos chamar Juliano Carlos, então, que está ao vivo com a gente, direto de Uberaba. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todo mundo. Como você bem disse, a chuva também, em um curto período de tempo, castigou Uberaba. Foi cerca de 1 hora de chuva forte e também vendaval aqui no município. Inclusive, acumulou cerca de 28 milímetros de água, segundo o IMET e também os meteorologistas. A situação foi mais grave, Bagnete, em uma casa na Vila Craide. Uma árvore de grande porte acabou caindo sobre o muro da residência e o carro que estava na garagem. Inclusive, os galhos dessa árvore atingiram o telhado da cozinha, que também foi danificado. Então, as pessoas que estavam na hora na residência ficaram bastante assustadas, acionaram o corpo de bombeiros. Os militares tiveram muito trabalho ontem, final da tarde, começo da noite, porque a chuva foi forte. Inclusive, em alguns pontos da cidade choveu granizo. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram aquele trabalho de prevenção, ponto base, orientação. Graças a Deus, nenhuma pessoa ferida e nenhum local foi alagado com pessoas ilhadas, mas os bombeiros cortaram cerca de 9 árvores, sendo que 6 caíram em vias públicas e também outras 3 caíram em residências, deixando um rastro de destruição. Inclusive, fica o alerta aí para a população uberabense. A previsão, como você disse agora, é de mais chuvas e temporais durante essa semana, não só em Uberaba, mas também na região. E os bombeiros ficam em alerta, inclusive fazendo ponto base nas principais avenidas e orientam as pessoas. Começou a chover, saia da área central da cidade, porque o risco de alagamento, Uberaba se transforma num verdadeiro rio, você conhece muito bem, o risco é muito grande. Tivemos também outra situação em Delta, inclusive provocada pela chuva e também por um quebra-mola. O morador mandou o vídeo para a nossa equipe falando sobre esta situação. A chuva acumula nesse quebra-mola e acabou entrando dentro da casa dessas pessoas. Então é outro fato também que a chuva acabou prejudicando não só a população uberabense, mas também aqui na nossa região. Bagnete, volto com você. Juliano, a gente está vendo as imagens, e a gente lamenta que quando a chuva chega, ela chega tão intensa, e provoca e tem essas consequências aí que a gente está mostrando. Mas eu gostaria de saber de você, Juliano, eu não sei se o Departamento de Água e Esgoto Codal aí em Uberaba, ele já sabe dizer o quanto que essa primeira chuva, essa chuva mais intensa, ela impacta no abastecimento de água da cidade, A gente vem falando juntos aqui do racionamento, do fechamento de reservatórios. Uma chuva como essa, ela já impacta de alguma forma no abastecimento da cidade? Exatamente, Bagnete, impacto positivo. Inclusive, os reservatórios estão abertos durante todo o dia e se continuar dessa maneira e a população continuar economizando, a previsão é que continue aberto. Inclusive, ontem, quando os reservatórios estavam fechados, estava com cerca de 39% e hoje já chegou a 64%. A vazão do Rio Uberaba, ela está no mínimo de 1.200 litros por segundo, o que é necessário a capacidade para abastecer toda a cidade sem o racionamento. Então, com a chuva chegando, melhora a questão da água, vai ter água para abastecer toda a cidade, não precisa de fazer o fechamento dos reservatórios, só que a população ainda tem que economizar e junto com a chuva também, além da notícia boa, vem os prejuízos, Bagnete.
Obrigado, Juliano. Ó, informação super atualizada com Juliano Carlos sobre o abastecimento de água na cidade de Uberaba, apesar dos estragos que você está vendo aí da chuva do final de semana, tá? Previsão de mais chuvas. Temos Araxá? Vamos saber de Araxá como é que foi então aí essa tarde de domingo chuvosa, né? Os bombeiros precisaram trabalhar muito aí então para atender Araxá, Sacramento e cidades vizinhas. É ele, César Campos, que está ao vivo com a gente direto de Araxá. Boa segunda-feira, boa semana para você, César. Ei, Magnete, boa segunda, boa semana para você e para todos. O temporal foi rápido por aqui, mas provocou estragos em diversas cidades aqui do Alto Paranaíba. Os ventos passaram a 90 km por hora, segundo o Corpo de Bombeiros. Em Araxá, inclusive, Magnete, os militares registraram 2 ocorrências mais graves relacionadas a esses ventos fortes. Na Avenida Pedro de Paula Lemos, no bairro Ana Antônia, parte do telhado de um galpão foi arrancada aí pelo vendaval e caiu sobre a calçada e a pista. Não houve feridos e o local foi isolado para evitar outros acidentes. Minutos depois, na rua Diomedes Gentil dos Santos, no bairro Barreirinho, uma árvore de 6 metros, é isso aí, olha o tamanho dessa árvore. Ela caiu e bloqueou a via. A rede elétrica foi danificada, mas uma equipe da CEMIG desligou a energia para garantir a segurança dos trabalhadores, dos bombeiros aí durante o trabalho de retirada dessa árvore. A situação foi controlada e o trânsito no local também já foi liberado. Já em Sacramento, rajadas de vento causaram destruição em vários bairros também. O próprio pelotão do Corpo de Bombeiros ficou temporariamente isolado devido à queda de uma árvore sobre o portão de acesso das viaturas. Com a ajuda da prefeitura, o local foi desobstruído e o atendimento à população foi retomado pouco depois. Ao longo da tarde, os bombeiros registraram diversos chamados de destilhamento, queda de postes, risco elétrico e residências também muito danificadas na cidade de Sacramento. Segundo a corporação, a operação envolveu ações conjuntas com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Prefeitura e a Defesa Civil. O alerta segue para que a população evite áreas de risco durante os períodos de chuva e ventos fortes. A gente já vê aqui, olha, tempo bem fechado aqui em Araxá, a previsão de chuva e vento forte agora para a tarde. Eu volto com você, Magnete. Obrigado, César, pelas recomendações, pelas informações atualizadas, né? E você viu em comum com os nossos 3 repórteres aqui espalhados pela nossa região, né, os estragos da chuva e o céu fechado nesse momento, nessa tarde de segunda-feira. Se isso tem reflexo aí no fornecimento de água, preocupação maior com a cidade de Uberaba, que a gente conhece esse problema histórico, também tem reflexo no fornecimento de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a conta de luz vai continuar com a bandeira vermelha patamar 1 nesse mês de novembro, que começa oficialmente hoje, primeiro dia útil de novembro. Essa medida traz um adicional nas contas de energia elétrica de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A ação foi adotada por causa do baixo volume de chuvas que afeta o nível dos reservatórios para geração de energias nas usinas hidrelétricas. Se chover mais, os reservatórios aí então aumentando a capacidade, a tendência é que se mude de bandeira e possa baratear a conta de energia elétrica. Então você tem que economizar água e energia, porque de todo jeito a gente está enrolado. Já começaram os exames gratuitos de prevenção ao câncer de mama. A carreta do projeto Linda, como é que chama o nome? LifeTech. Muito bem, Bagnete. Já está na cidade. Maria Eduarda tem as informações, está ao vivo com a gente. Boa segunda-feira, boa semana para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. Boa semana a todos. E a gente está aqui na Praça Sérgio Pacheco, que hoje começou, a programação do Linda LifeTech. É uma carreta que vai ter todos os exames gratuitos. Serão disponibilizados 25 mil exames gratuitos para mulheres acima de 20 anos. A carreta fica aqui de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas da tarde, com capacidade para atender aí 100 mulheres por dia. A iniciativa foi lançada pela deputada Ana Paula Leão e teve o início com o maior programa de prevenção ao câncer de mama na região. Ao todo serão 25 mil exames, conforme eu falei, e o investimento foi de cerca de 9 milhões destinados pela parlamentar. O projeto utiliza uma tecnologia que chama Linda, que combina inteligência artificial e termografia para identificar alterações nas mamas de forma rápida, indolor e sem radiação. Em casos suspeitos, o atendimento é complementado com telemedicina e também encaminhamento pelo SUS. Tudo é feito aqui dentro da carreta e já encaminhado para o atendimento, caso necessário. Então pode vir aqui na Praça Sérgio Pacheco até às 5 horas da tarde, que você vai ser atendida pela carreta aí contra o câncer de mama. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Prestação de serviço importante, então, para você, minha amiga, que nos assiste, tá? Se precisa atualizar os exames, uma oportunidade aí sem custo nenhum. Terminamos há pouco, né, o mês de outubro, dedicado à prevenção ao câncer de mama, né, o Outubro Rosa, e agora você daqui para frente vai falar muito do Novembro Azul, né, que é a prevenção ao câncer de próstata, né, é para os homens, falar da saúde dos homens, e a gente tem um mês inteiro pela frente para falar a respeito, tá certo? Ainda atento à saúde, foram atualizadas as diretrizes oficiais para aquela manobra de desobstrução das vias aéreas, né, quando uma pessoa se engasga. E essa recomendação vale para bebê, crianças e adultos. Isso está sendo amplamente divulgado em todo o Brasil e a gente reforça com você. Essa é apenas uma demonstração da nova manobra do engasgo, atualizada pela Associação Americana do Coração neste mês de outubro. A entidade é responsável por definir os protocolos seguidos mundialmente em cursos de primeiros socorros. Identificando que está engasgado, posiciona o bebê no antebraço, apoia a cabeça tentando manter a boca aberta e vão ser 5 tapas entre as escápulas com essa região da parte de baixo da mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e vira o bebê, também mantendo a cabeça um pouco mais baixa que o restante do corpo, e serão 5 compressões com a mesma parte da mão, no centro do peito. 1, 2, 3, 4, 5. Vê se o objeto foi expelido ou não. Se não tiver sido expelido, continua repetindo as manobras. Importante também fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros via 193 aqui em Uberlândia. O tempo é um dos fatores mais críticos em situações de engasgo. A partir de agora, a associação recomenda que, em caso de obstruções de vias aéreas em vítimas conscientes, crianças ou adultos, sejam alternados 5 pancadas nas costas com 5 compressões abdominais, conhecidas como a manobra de Jota. A primeira manobra é colocar a pessoa de costas, ligeiramente inclinada para frente, e fazer 5 tapas de forma consistente entre as escápulas e avaliar se ela conseguiu se desobstruir. E depois intercalar com as 5 manobras de compressão torácica ou a manobra de Heinrich. A gente apoia com o joelho na parte posterior do corpo, posiciona a mão com o punho fechado na região epigástrica e defere 5 compressões no formato de J para tentar desobstruir. Essa manobra não deve ser feita em pessoas que consigam respirar ou tossir e não deve ser feita em treinamento em pessoas vivas, né? A American Heart Association fala muito sobre o treinamento, né? A parte mais importante é que as crianças acima de 12 anos devem receber o treinamento junto com os adultos, né? Porque o engasgo é uma situação que pode levar à morte e o treinamento massivo junto com as manobras de RCP podem salvar vidas. Mais prestação de serviço importante aqui no nosso Minas Urgente para saber como lidar em situações como essa. Em Uberlândia, casos de obstrução nas vias aéreas somam já 138 registros nos últimos 3 anos, segundo o Corpo de Bombeiros. Em 2023 foram 52 ocorrências, o número caiu para 45 em 2024 e até o dia 28 de outubro deste ano já haviam sido registrados 41 casos onde o socorro foi imediato. Vamos conversar aqui. Você já parou para pensar o que torna a sua casa única? É a essência do lar nos detalhes que refletem você.
E claro que estamos falando da RC Distribuidora, a maior de Minas Gerais, hein? Essa você pode confiar. Se você sente a indecisão, a busca por algo que reflita exatamente quem você é, já sabe o lugar, gente. Na RC Distribuidora você tem a direção certa. A equipe vai te ajudar a achar aquele brilho exato que combina com a sua personalidade, com a da sua casa. Eles vão te guiar até aquele momento que você vai olhar e vai dizer assim, ó, é a minha cara, é a minha identidade. Seu lar é seu tempo, tá? Ele merece ser a sua maior obra de arte. Encontre a sua assinatura na RC Distribuidora. Vai lá, confere, depois você conta pro amigo aqui em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. 2 acidentes envolvendo carretas aconteceram hoje de manhã aqui em Uberlândia, tá? Entradas, pontos de acesso importantes à cidade e, claro, o trânsito ficou aquela confusão. Para variar, você está vendo imagens aí, um de ontem para hoje, aí então que só foi se desenrolar de manhã e o outro cedinho. Traz meu amigo Carlos Vilela de volta aqui então para explicar para a gente, até liberar tudo, foi um caos o trânsito, hein, Vilela? A palavra é essa, foi um caos o trânsito nessas duas principais vias de acesso e de transposição da cidade de Uberlândia. A gente começa falando desse acidente que aconteceu na madrugada na BR-365, trecho ali entre as avenidas Paulo Roberto Cunha e Professora Minervina, pouco acima da rodoviária de Uberlândia. Era madrugada, era noite ainda, quando a carreta bateu nessa mureta que separa as pistas da BR-365. Ela estava sentido alto da cidade, sentido bairro Umuarama, ela bateu nessa mureta e ficou atravessada na pista. Além da carreta, também os destroços da mureta ficaram espalhados. A carreta foi retirada, o motorista não teve ferimento, mas depois ficou todo aquela sujeira para que fosse retirada, porque o movimento nesse trecho aí, principalmente no comecinho da manhã, é gigantesco. Quem vem de todo o setor ali, Luizote, Mansur, Tocantins, enfim, e quem está vindo também pela BR-365 de Ituiutaba, de Goiás para Uberlândia, é um trânsito intenso. A rodovia teve que ser, inclusive, uma máquina retirar, recolocar essa mureta no lugar, parte dela, inclusive, e depois fazer aí a lavagem da pista para evitar novos acidentes. E falando em acidente com transtorno, não menos num ponto também que já é quase tradição de acidente em Uberlândia, nós vamos para a BR-452, ali a chegada de Araxá de Belo Horizonte em Uberlândia, no famoso pontilhão da ferrovia. Só que dessa vez, Bagnete, o acidente não foi justamente de caminhão, carreta, baú entalado, não. Esse acidente, de acordo com informações passadas pelo motorista, ele precisou fazer uma frenagem mais brusca e perdeu o controle da carreta, que bateu no lateral do pontilhão e depois acabou batendo de frente no barranco. O motorista teve alguns ferimentos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A carga ficou parte espalhada na rodovia também, inclusive derramamento de óleo diesel. Os bombeiros fizeram a contenção ali, né, da área para que... Uma pequena interrupção aqui na transmissão do Carlos Vilela, que está ao vivo conosco, mas você segue acompanhando as imagens aí. Então o motorista precisou fazer uma frenagem, perdeu o controle e meteu a cara da carreta no meio do mato, né? Não ficou presa no pontilhão, que também já é uma vergonha. Então vamos ouvir aí. Quem falou conosco foi a Polícia Rodoviária? O bombeiro? Vamos ouvir o bombeiro, por favor? A dinâmica aqui, o condutor da carreta, cuja carga é leite em pó, ele perdeu o controle direcional do veículo após bater aqui na lateral do pontilhão, né? E como ele perdeu o controle direcional, ele veio a colidir na lateral, no caso no barranco aqui da BR, né? Aí prontamente chegamos, foi dado os primeiros atendimentos aqui no local. No momento nós estamos fazendo a contenção, né, do óleo combustível, óleo diesel, né, do tanque, né, 2 tanques bastante grandes. A gente vai tentar retirar esse óleo combustível para que não haja nenhuma contaminação do meio ambiente e também não venha comprometer o trânsito aqui, porque uma vez que ele vai escorrer pela rodovia, corre o risco de ficar bastante escorregadio, né? Podendo ter outros acidentes. Então nós estamos usando aqui
a serragem, né, para poder fazer essa prevenção. Obrigado ao Corpo de Bombeiros. Você está vendo a imagem, o pontilhão que é conhecido por ser baixo demais, sempre tem carreta engastalhada, agora é estreito demais. O motorista perdeu o controle e bateu. E o trânsito, você viu como é que ficou ali então na entrada da cidade também por conta do acidente. Ontem à noite até limpar a pista, então começamos bem a segunda-feira no trânsito de Uberlândia. Você vai ver que o motorista de 28 anos morreu em um acidente na BR-262, tá? Noite de sábado para domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dirigiu uma caminhonete no sentido Belo Horizonte quando perdeu o controle da direção e bateu num barranco. Tá? Ele chegou a cruzar a pista e foi parar no outro lado lá. O motorista foi encontrado caído ao lado do carro, já sem vida. A morte foi constatada pela equipe médica da concessionária. A Polícia Civil esteve no local, né? A perícia esteve junto e não precisou interditar a rodovia. Rodovia 262 liga o Triângulo Mineiro, a capital Belo Horizonte, segue matando trabalhadores. E um motorista perdeu o controle e capotou entre Uberaba e Conceição das Alagoas. Olha só a quantidade de acidentes do final de semana. Juliano Carlos é que tem as informações. Fala pra gente, Juliano. Exatamente, Bagnetti. Infelizmente, essa fatalidade aconteceu na tarde de ontem. Mais um acidente, inclusive, provocado pela forte chuva que caiu aqui na região. As equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária foram solicitados, compareceram na LMG 799. É uma rodovia nova que sai da BR-262 e dá acesso de Uberaba até Conceição das Alagoas. Ao chegar no quilômetro 10, segundo apurado pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Fiat Uno perdeu o controle da direção do carro, que sofreu uma aquaplanagem devido a esse período chuvoso. Ele perdeu o controle da direção do veículo, que capotou, parou com as rodas para cima, tanto ele quanto a passageira ficaram feridos. Então as equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e constataram que esse condutor teve apenas escoriações, tanto é que ele foi socorrido e levado para o pronto atendimento na cidade vizinha de Conceição das Alagoas, mas a esposa dele, passageira, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A área foi isolada pela PM, a perícia da Polícia Civil, através do perito Mário Miranda, realizou os trabalhos técnicos. O corpo desta mulher veio para Uberaba, passou por exames do IML e hoje de manhã foi liberado para a família. Então fica aqui os nossos sentimentos devido a mais um acidente de trânsito com pessoa morta, com vítima em óbito aqui no município. Bagnetti. Lamentável, Juliano, lamentável. Obrigado pelas informações. Se as nossas estradas já são perigosas no seco, imagina com chuva, ainda mais perigoso. Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Sua casa merece o melhor. Black November RC. Com descontos inacreditáveis. Piso extra mais brilho, R$21,90. Piso extra retificado acetinado, R$24,90. Piso prêmio retificado acetinado, R$28,90. RC. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Filé de coxa e sobrecoxa Nati, R$14,98. Pernil suíno, R$17,98. Linguiça mista Perdigão, R$15,98. Leite BH, R$3,98. Batata Uai, R$19,90. Boêmia Puro Malte, R$3,58. Supermercados BH, faz parte de você. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Black Friday Casa dos Pisos. Piso 75 por 75, R$29,90. Porcelanato 78 por 78, R$49,90. Piso 43 por 43, R$19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas, 9. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição.
De volta, claro, sempre agradecendo a sua parceria, a sua companhia aqui no nosso Minas Urgente, começando a semana juntos. Mandar um abraço lá para Coromandel, Danilo Garcia está acompanhando. Obrigado, Danilo, sempre atento aqui ao nosso programa. Alô, Bagnete, por que até hoje não fizeram um declive na área para caminhões conseguirem passar aí nesse pontilhão? Sei que hoje não foi o caso, tá? Mas poderiam rever isso, já passou de tempo. Obrigado pela sua mensagem e pelo comentário. Quem mais está conosco aqui? Estou recebendo mensagens. Alô, Bagnete, olha como é que fica a água aqui na rua Joaquim Carlos Fonseca, antiga 50, quando chove. Deixa eu ver de quem é a mensagem. Vamos mostrar aqui no Você é o Repórter. Agradeço, tá bom, a sua mensagem. Mandou vários vídeos e aí a gente mostra amanhã, tá, meu diretor? Aqui, então, a situação crítica. Alô, Bagnete, boa tarde, seja muito bem-vindo, uma excelente semana para você. Quem tá mandando aquele alô, manda o nome aqui que a gente acha lá em cima. Aí não tem o nome, obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Pessoal mandando foto aqui também. Tá conosco o Saldanha Eduardo e a Ileuza Amância, eles já assistem ao Donos da Bola e ficam aqui para o Minas Urgente. O Celso de Uberaba, Bagnete, não adianta chover, vai tudo embora, a represa não serviu. Tá certo? Aqui então o Celso falando do abastecimento de água na nossa querida cidade de Uberaba. A Dulce de Uberaba também está acompanhando. Boa tarde, meu amigo Bagnete, sobre roubos nos túmulos de Uberaba. Levei susto ao chegar para visitar o túmulo onde meu filho, esposo e familiares estão sepultados. Chegando não tinha nada, roubaram nome, foto e tudo que tinha no túmulo. Olha só o que a Dulce está falando para a gente. Ontem, dia de finados, uma grande movimentação nos cemitérios de todo o Brasil e a Dulce, lá em Uberaba, então teve o túmulo da família furtado. Dulce, obrigado por compartilhar essa informação. Fica providências aí a Prefeitura de Uberaba e a Guarda Municipal. Mais uma vez, um vazamento de gás terminou em incêndio aqui em Uberlândia, tá? Algumas pessoas, a informação é que teve feridos. Vamos saber o que aconteceu de fato com o Carlos Vilela, que está de volta. Vilela. Pois é, Bagnete, há pouco mais de uma semana mostramos um incêndio, mas muito parecido com esse, até porque houve também explosão de gás de cozinha. Esse aconteceu no sábado à noite, uma lanchonete no bairro São Jorge. Essa lanchonete fica na parte da frente, no fundo fica a residência. Esse incêndio ele começou, aliás, na área ali, no cômodo em que faz o preparo do alimento, no caso, né, dos hambúrgueres. Assustou a vizinhança, que só o barulho e depois o fogaréu, todo mundo já fica aí com o pé atrás, né? E quando os bombeiros chegaram, já encontraram ali 3 botijões, 2 deles já estavam em chamas, um terceiro com risco de explosão. Esses botijões, eles foram retirados em segurança para evitar que isso acontecesse e também deixaram que A opção na transmissão do Carlos Vilela deve ser o tempo, que não está ajudando, que não está completando aí a ligação. Carlos Vilela trazendo as informações de mais uma explosão, tudo indica que foi apurado um vazamento de gás, voou hambúrguer para tudo quanto é lado, olha só, né, você vendo aí o Corpo de Bombeiros fazendo o controle. Recentemente, há cerca de um mês e alguns dias, tivemos uma explosão em um apartamento, que acabou vitimando, acabou matando uma jovem também, tudo indica, você está vendo aí a imagem recuperada, né, um botijão de gás, um vazamento de gás que acabou provocando essa explosão. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem a questão aí da mangueira e do botijão, que tem data de validade, tem que ser aí, aferidos pelo Inmetro para trazer mais segurança. Então muita atenção, muito cuidado quando o assunto é gás de cozinha. Uma carreta carregada com biodiesel pegou fogo na BR-262, perto de Ibiá. Segundo o motorista, o veículo foi atacado por criminosos durante um assalto. Essa é nova. César Campos é que está de volta conosco e tem as informações. César, por favor. Bagnete, situação muito séria, tudo isso foi na manhã de hoje. Eu tenho aqui, inclusive, atualizações feitas agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF trabalha com a hipótese de um ato terrorista.
É isso mesmo, um ato terrorista. Essa carreta saiu de Rondonópolis com destino a Betim. Ela foi interceptada pelo grupo perto de Ibiá. Ocorreram ali disparos de arma de fogo contra o veículo e também contra a carga, mas o condutor está ileso. O alvo desse possível ato terrorista, ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, Bagnetti, seria então a empresa transportadora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, que a gente vê aí, um incêndio de grandes proporções, no início da manhã na BR-262, bem próximo ao trevo de Ibiá. Segundo as informações iniciais, a carreta bitrem, que estava carregada com 57 mil litros de biodiesel, foi incendiada após um assalto. Seria um assalto a informação inicial. Mas a Polícia Rodoviária Federal, como eu falei, acaba de sinalizar que pode ter sido um ato aí terrorista. O motorista relatou que foi rendido por criminosos que atearam fogo na cabine e abriram as válvulas dos tanques de combustível. As chamas consumiram completamente o cavalo mecânico, mas os bombeiros conseguiram evitar que o fogo atingisse aí os tanques da carga. O líquido derramado se espalhou pela canaleta de contenção e contaminou o solo, ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o que exige aí uma série de ações de controle ambiental. Não houve vítimas, mas o trânsito no local funciona neste momento em pista simples, sob monitoramento da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Ambiental e o Núcleo de Emergências Ambientais foram acionados para avaliar os danos ecológicos. Um representante da empresa dona da carga também acompanha o trabalho de remoção do veículo e a limpeza da área. A Polícia Rodoviária Federal informou que as buscas por esses homens que teriam praticado esse ato terrorista continuam, mas eles ainda não foram localizados. A gente segue acompanhando esse caso, só reforçando a hipótese nesse momento, Bagnetti, da Polícia Rodoviária Federal é de um ato terrorista. Esses bandidos, essas pessoas, teriam chegado atirando, renderam o motorista, elas colocaram fogo na cabine e tentaram aí, abriram as válvulas ali para que esse biocombustível vazasse, não levando nada, o que ajuda aí nessa hipótese de que não teria sido de fato um assalto. Então a Polícia Rodoviária Federal trabalha neste momento em um ato terrorista, com a hipótese de um ato terrorista, e a gente segue acompanhando esse caso. Eu volto com você. Justamente por isso, né, César, que merece de uma investigação mais aprofundada. A gente está falando de terrorismo. Os camaradas foram lá e meteram fogo na carreta, que poderia ter consequências ainda piores. Tá? De novo, é a rodovia que liga a capital do nosso estado, Belo Horizonte. Agora, terrorismo assustador no mínimo. Na noite de sábado, em Patos de Minas, olha só, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter também um incêndio, uma carreta abandonada no bairro Planalto. A suspeita é de que houvesse um morador de rua dormindo no interior da carreta. O Corpo de Bombeiros informou que foram enviadas 2 viaturas de combate a incêndio, né? 4 militares chegaram e encontraram o incêndio totalmente aí então, consumindo a carreta. Após o controle do incêndio, foi feito um rescaldo, nenhuma vítima foi encontrada no local. O veículo está abandonado aí há vários anos e não há conhecimento de quem seja o dono dessa carreta. Interessante isso, né? Veículos abandonados assim, tem que ficar atento a essa situação, os municípios de uma forma em geral. E olha isso, medicamentos avaliados em mais de R$100 mil foram apreendidos na cidade do Prata. A Maria Eduarda está de volta com a gente para falar que são remédios famosos aí para emagrecimento, né? São remédios bastante requisitados hoje no dia a dia das pessoas. Isso, Bagnetti, esses remédios são usados tanto para o emagrecimento, tanto para pessoas que têm diabetes, né? A Polícia Militar Rodoviária conseguiu apreender mercadorias e também medicamentos avaliados em cerca de R$100 mil durante essa operação. O material foi encontrado dentro de um veículo T-Cross que tinha uma placa de Belo Horizonte. De acordo com os militares, eles vinham de Foz do Iguaçu, do Paraná, e iriam destino ao Distrito Federal. Durante a abordagem, os policiais conseguiram localizar 36 ampolas
de medicamentos de uso controlados dentro de uma garrafa térmica, além de diversas mercadorias importadas do Paraguai sem comprovação fiscal. Segundo os ocupantes do veículo, os produtos foram comprados no Paraguai e seriam revendidos no Distrito Federal. Os medicamentos apreendidos, utilizados para emagrecimento e tratamento de diabetes, possuem alto valor de mercado e são vendidos ilegalmente atualmente por cerca de R$2.000. Os medicamentos e as mercadorias foram encaminhados à Polícia Federal e os envolvidos responderão pelo crime de descaminho. Volto com você. Tá certo, Maria Eduarda. Mais do que o crime de descaminho, né, que é você trazer produtos sem pagar aí o imposto, né, isso é um crime contra a saúde pública, porque é medicamento sem aí prescrição médica, né, você já está indo contra o que diz a sociedade médica. E vai saber a origem disso, vai saber se isso aí de fato tem medicamento ou se tem aí alguma coisa adulterada dentro dessas ampolas. Deixa eu te apresentar agora os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, domingão, dia 2 de novembro, 1º de novembro. Olha só que beleza, primeiro prêmio, tivemos um ganhador que levou R$20.000, foi o Lelis Pereira da Silva de Uberlândia. Segundo prêmio, tivemos uma ganhadora que ganhou R$30.000, foi a Sueli Magalhães Ferreira, lá de Patos de Minas. No terceiro prêmio, mais um ganhador que ganhou R$50.000, foi o Antônio Francisco dos Santos de Sacramento. E no quarto prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$150.000, foi o Oswaldo Raimundo Pereira de Araguari. E nos giros da sorte, gente, foram 20 ganhadores de R$1.500 cada um. Olha só, 8 ganhadores de Uberlândia, 6 ganhadores de Uberaba, um ganhador de Araguari, um ganhador de Nova Ponte, um de Ituiutaba, um de Indianópolis, um ganhador de Canápolis, um ganhador de Araxá. E os nomes completos de toda essa turma você confere aí no site triangulodasorte.com.br e já pode se preparar que o novo Triângulo da Sorte já chegou. Qual o seu maior sonho? Comprar uma casa, montar seu próprio negócio ou fazer aquela viagem com sua família. Então compre o Triângulo da Sorte, que tem sorteio especial com mais de R$400.000 em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$300.000. Para você realizar seus sonhos. No primeiro e segundo prêmio, R$20.000 em cada. No terceiro, R$40.000. No quarto prêmio, R$300.000. Quanto? R$300.000. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Isso mesmo, são mais de R$400.000 em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Garanta seu Triângulo da Sorte já no comecinho da semana para não ter desculpa, tá bom? Olha só, uma mulher de 35 anos foi assassinada a facadas. O companheiro é o principal suspeito do crime lá na cidade de Patos de Minas, tá? O crime teria acontecido em uma confraternização de família, Maria Eduarda. Isso mesmo, Bagnete. A Polícia Militar registrou 2 ocorrências graves neste final de semana em Patos de Minas. Esse feminicídio que aconteceu na tarde de domingo e foi um caso ocorrido em uma chácara na zona rural do município. Conforme as informações, uma mulher de 35 anos foi morta a golpes de faca durante um evento familiar e o suspeito, seu companheiro, fugiu em uma caminhonete logo após o crime, sendo perseguido e preso em flagrante após o intenso cerco policial. A vítima foi encontrada com múltiplas perfurações e não resistiu, mesmo após a tentativa de reanimação do SAMU. Testemunhas relataram que o casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes e episódios de agressão anteriores. A perícia técnica esteve no local e recolheu a faca usada no crime, que foi apreendida junto com o autor. Já o segundo caso, que aconteceu no sábado, no bairro São Francisco, um homem de 23 anos foi encontrado sem vida dentro de um apartamento. Segundo o relato das testemunhas, ele teria se envolvido em uma briga com a companheira e uma amiga após o consumo de álcool e drogas. Durante a luta corporal, a mulher aplicou um golpe de imobilização, conhecido como mata-leão, e o homem perdeu a consciência, vindo a falecer no local. A perícia técnica esteve no local também. E 2 mulheres de 26 e 31 anos foram presas em flagrantes e conduzidas à delegacia de Polícia Civil. Os 2 casos seguem sob investigação da Polícia Civil. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. 2 casos de extrema violência, onde uma mulher perdeu a vida e um homem também foi assassinado,
que agora passam a ser investigados pela Polícia Civil. Em Uberaba, tá, um suspeito de vários crimes acabou morrendo durante uma perseguição e troca de tiros com a PM. Quem tem as informações é o Juliano Carlos. O que aconteceu, Juliano? Pois é, Bagnete, esse fato aconteceu na madrugada de hoje, nesta segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã. As equipes da Polícia Militar do 67º Batalhão faziam operações e também patrulhamentos preventivos e os policiais viram 3 suspeitos em um veículo Ford Ka de cor branca. Esse carro já é suspeito de ter envolvimento em outros crimes. Os policiais tentaram abordá-lo, mas o condutor fugiu em alta velocidade junto com os 2 ocupantes. Eles furaram 3 cercos, bloqueios feitos pela Polícia Militar, acessaram a Avenida Deputado José Marques Xerém e seguiram para o Jardim Maracanã. Abandonaram o carro em via pública, realizaram disparos contra os policiais que revidaram e depois fugiram por uma mata. Então as equipes da PM cercaram toda essa área, um suspeito conseguiu fugir, um adolescente foi apreendido e o outro envolvido, que estava armado, decidiu ir para o confronto e atirou contra os policiais militares. Só que ele foi atingido por um tiro no peito, foi socorrido pela própria Polícia Militar e levado para o Hospital de Clínicas da UFTM, mas não resistiu. Então a arma utilizada por esse indivíduo foi apreendida pela Polícia Militar, a perícia realizou os trabalhos no local e o adolescente suspeito de envolvimento nesta ação foi levado até a delegacia para esclarecimentos. A polícia continua fazendo rastreamentos para tentar identificar e prender o terceiro envolvido que fugiu pelo matagal e ainda não foi encontrado. Bagnete, lembrando que esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Com certeza, Juliano. Obrigado pelas informações. Mais um confronto aí de polícia e ladrão. A gente tem mostrado isso com uma certa frequência aqui, né? Criminosos que não se intimidam frente à polícia militar e trocam tiros e enfrentam a polícia, e as consequências são essas, né? O Rio de Janeiro, que o diga, a gente viu o que aconteceu lá no confronto polícia e... como é que fala? Fugiu o nome. O Bagnete aqui está falando demais. E facções criminosas, a gente acompanhou no Rio de Janeiro, e isso repercutindo não só no Brasil, em todo o mundo. O governador Romeu Zema esteve esse final de semana em Araxá e ele falou aí então sobre a união de governadores para o combate ao crime organizado. É um desdobramento, é uma repercussão do que aconteceu. O César Campos acompanhou e tem as informações. César. Bagnete, o governador Romeu Zema esteve em Araxá para participar do Congresso da Federaminas, que reuniu mais de 500 empresários neste fim de semana em Araxá. Ele foi homenageado com o mérito empresarial, mas antes falou com a imprensa. Zema destacou a reunião que teve com o governador do Rio de Janeiro e com outros governadores para discutir a questão do combate às organizações criminosas que atuam no país. Vamos ouvir. Foi conversado lá que nós, governadores, estaremos ajudando qualquer estado que tiver necessidade, que vier a fazer alguma operação maior na segurança pública, e não faremos como tem feito o Lula e o governo federal, deixar os estados sozinhos, sem nenhuma ajuda do governo federal. O que vale lembrar, controla o Exército, controla a Marinha e controla a Aeronáutica. E um governo que me parece que aplaude a criminalidade, como o próprio presidente afirmou aí há 10 dias atrás, né, que traficantes são vítimas. E o presidente querendo ir para fora pacificar países em guerras. Vamos pacificar o Brasil primeiro. Vimos que quem mora lá nas comunidades, que é extorquido, que é expulso da sua casa, que tem de pagar energia mais caro, gás mais caro, internet mais caro, 90% apoiou o que o governador do Rio de Janeiro fez. E parece que esse governo federal vive num mundo paralelo. E o que nós precisamos é de quem vive no mundo real. Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá. Zema, como a gente viu na coletiva, deu ao evento um clima de pré-campanha. Ele cumprimentou muitos empresários presentes, fez um discurso duro comentando aí sobre economia e também sobre segurança, como a gente viu agora. E na mesma coletiva de imprensa, Bagnete, Zema comentou sobre sua pré-candidatura à presidência e respondeu se em 2026 teremos política
ou politicagem? Vamos ouvir. Da minha parte, só política. Quem me acompanha sabe que nós estamos aqui para debater, não para ficar acusando, não para ficar fazendo politicagem e agressão gratuita. O que eu tenho feito é mostrar o que o Brasil precisa. E o que o Brasil precisa é muito semelhante àquilo que Minas Gerais precisava há 7 anos atrás, quando nós começamos o nosso trabalho aqui. Precisa reduzir a gastança. Aqui em Minas nós reduzimos e com isso começou a ter recursos para aquilo que é importante, para pagar a folha de pagamento em dia, que não era paga, para poder devolver aos prefeitos aquilo que foi retirado indevidamente dos 853 municípios, para acabar com o cemitério de obras inacabadas e abandonadas que o Estado havia se transformado. Até o fim da minha gestão, vamos entregar tudo. Não vai ficar uma obra parada em Minas Gerais. A campanha eleitoral já começou, os discursos de impacto também a gente tem visto aí, né? E nós, eleitores, precisamos ficar atentos, principalmente aí com governadores, né, que tem mais 1 ano pela frente de trabalho, se vão trabalhar ou se vão só fazer campanha política. Romeu Zema em Minas Gerais, Ronaldo Caiado em Goiás, Ratinho Júnior no Paraná, são todos governadores que estão no pleno exercício da função, tem mais 1 ano, apesar das eleições em 2023. Vamos ver o quanto os ilustres governadores vão trabalhar de fato ou se vão se dedicar apenas às campanhas. Então, ó, esse é irmão desse. Vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Leal, o supermercado do menor preço. Leite Bonolate, R$ 3,59. Arroz Cocal Premium, R$ 19,90. Ovos Dex grandes, R$ 8,99. Cebola, beterraba ou cabotiá, R$ 1,98. Creme de leite Ibituruna, R$ 1,99. Aqui na Sabrina Modas, a Prudente Moraes tem tudo para você se vestir bem. Confecções, calçados, acessórios e muita novidade de moda masculina, feminina e infantil. E também tem enxoval para bebê, não é isso, Francisco? Isso mesmo, variedade, qualidade e preço bom é aqui. Sabrina Modas, vem pra cá! Vai pegar a estrada? Antes faça uma revisão ou check-up do seu carro ou picape na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, hein, Samanda? É isso mesmo. Tá com problema no seu veículo diesel, linha leve? Vem pra Fialto. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporcionam mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá! Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. A mais confiável, a mais vendida. A Ford Ranger é a picape líder de vendas em Uberlândia e região. Há mais de 45 anos, a Ortovel ajuda você a conquistar seu Ford 0 km. E essa liderança tem a força de quem mais entende de picapes no Brasil. A equipe Ortovel Ford. Ortovel Ford. Siga a líder. BR-050, esquina com a Avenida Afonso Pena. Desacelere, seu bem maior é a vida. Minas de volta, agradecendo sempre sua companhia, começando bem a semana, segunda-feira, né? Olha só, e começou o mutirão do júri em Uberlândia. A intenção é acelerar os processos de crimes graves com mais de 5 anos, aí, podendo pegar até mais de 5 anos, que estão aguardando os júris ou a pena. Carlos Vilela acompanhou e traz os detalhes pra gente, Vilela. Exatamente, Bagnete. São crimes aí hediondos, né? Assassinatos, tentativas de homicídios, principalmente contra mulheres e contra crianças. Esses processos que estão parados há mais de 5 anos por algum tipo de motivo.
O mutirão acontece em Uberlândia e também em Belo Horizonte. Aqui em Uberlândia, 39 processos vão ser acelerados e vão a júri popular. E esse júri acontece 6 simultaneamente no Fórum de Uberlândia, nas primeira, segunda e terceira varas criminais da cidade, de hoje até o dia 11 de novembro. Esse mutirão atende uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que esses processos sejam acelerados e desse aí, finalmente, uma sentença, um julgamento para esses réus e também todos os advogados que estão aí em acusação e defesa concluírem esses trabalhos. Aqui em Uberlândia, todo o fórum está trabalhando no mutirão e esse mutirão não interfere naqueles outros julgamentos, no trâmite normal do fórum que acontece também junto com o mutirão. Mas até o dia 11, esses 39 processos devem aí dar uma desafogada na quantidade de processos que tramitam na justiça aqui de Uberlândia, bem como também de Belo Horizonte. Wagner. Obrigado, Carlos Vilela, pelas informações aí então, né? A justiça tentando acelerar esses processos que aguardam para serem julgados. Você já ouviu falar da gangue do Escadão? É novidade para muita gente. Pois é, assaltou e agrediu 2 homens ali então na rampa de acesso de um dos terminais aqui de Uberlândia. Maria Eduarda está de volta e conta para a gente que história é essa, Maria Eduarda. Bom, Bagnete, 2 pessoas foram vítimas de um assalto aqui na rampa da passarela do Terminal Central. E a gente está aqui bem próximo ao local que aconteceu este crime, né? Aproximadamente 10 indivíduos cercaram as vítimas e anunciaram o crime, subtraindo aí um celular e também um fone de ouvido. Eles foram ameaçados para retirar esse telefone do bolso e, inclusive, outra pessoa foi cercada e sofreu agressões com socos, precisando de atendimento médico. As equipes da Polícia Militar conseguiram identificar os suspeitos através das câmeras de segurança do Terminal Central e eles fizeram buscas aqui nas imediações. Em ato contínuo, os agentes localizaram um aparelho celular e também um homem, né, que estava com esse aparelho celular dentro do bolso. Durante a revista, esse homem acabou admitindo que teria participado do roubo. Suspeitos maiores de idade foram detidos em flagrante e um adolescente foi apreendido por ato infracional. A Polícia Militar já deu início às investigações para apurar a participação de cada integrante e identificar as possíveis conexões com outros crimes aqui na região. Em nota, o Terminal Central informou que o assalto ocorreu fora do terminal e reforça o compromisso com a segurança desses usuários aqui do Terminal Central. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. A gente sabe, essa passarela ela é extensa, se o camarada é cercado ali, ele não tem muito para onde fugir. Então a malandragem já percebeu isso, se der um fecha ali, a pessoa fica sem como correr. Tem essa entrada que vem ali do Centro Cultural, tem outra entrada mais à frente pela João Naves e a outra lá do outro lado na... Como é que chama aquela avenida lá, Pete? É o outro lado da entrada do... na entrada ali que tem a escada rolante, tá? Então é isso, tem que ficar atento a essa questão. Olha só, uma mulher de 37 anos ficou ferida após o carro que ela dirigia bater em um poste, Alameda Ecológica, próxima à Avenida Maria Silva Garcia, em Uberlândia. Tá? Ela aí então ficou bastante ferida, o peito, né, o cinto de segurança protegeu, mas acabou provocando também aí alguns ferimentos. Ela foi encaminhada para o UAI do bairro Tibério. Mais um acidente aqui na cidade de Uberlândia. Agora, deixa eu falar para você de coisa boa. A nova linha de limpadores perfumados Azulinha, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar a sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, né, que você só tinha no shopping, lojas de alto padrão, hotel 5 estrelas, você também pode ter aí na sua casa. Essa é a edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra. Olha só. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes.
ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. É bom, hein? Esse aqui eu não conheci não, gostei demais. Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Black Friday Casa dos Pisos. Piso 75 por 75, 29,90. Porcelanato 78 por 78, 49,90. Piso 43 por 43, 19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas, 9. Acabamentos de marca com preços de Black. Tá na RC Distribuidora. Olha só. Porcelanato extra retificado acetinado, 78,90. Piso prêmio extra retificado acetinado, 29,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 47,90. RC. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Minas está de volta para falar de educação. A Uniub lançou em Araxá o projeto do novo campus que vai funcionar na cidade e a gente mostra para você. O Cine Teatro Tiradentes, no Grande Hotel do Barreiro, ficou lotado. Na plateia, autoridades políticas de várias cidades da região e representantes dos mais diversos segmentos. Gente da arte, da educação, do empreendedorismo, ansiosos por um anúncio que muda a relação da cidade com a universidade. A relação da Uniub com a Araxá é muito antiga. Acredito que desde a criação da universidade, desde o primeiro curso, chegou a 77 anos, e que mantém um relacionamento muito afetivo com Araxá. Então, agora é espaço que nós estamos dando de trazer para cá os centros credenciais, eu acho que vai ser importante a ajudar no que for possível o desenvolvimento desse Araxá. O campus vai funcionar no antigo prédio da CEMIG, na cidade. O espaço fica na região central, com uma área construída de 5.000 metros quadrados. Pensamos em manter algumas áreas, existentes, assim como já é um prédio consolidado na região central lá de Araxá, perto de Araxá. A gente pensou em deixar algumas questões mais marcadas, marcantes assim, do projeto e tentando adaptar as nossas necessidades, a necessidade dos alunos da universidade. Durante o lançamento, o público pôde conhecer um pouco melhor as instalações e as opções que a universidade passará a oferecer
a partir do ano que vem. A Uniub está trazendo para Araxá todo o portfólio tal e qual ela oferece já em Uberaba e Uberlândia. Então, todos os cursos da saúde, todos os cursos da educação, gestão, tecnologia, engenharia e também das ciências agrárias, todo o agronegócio. Uma das grandes apostas é a Universidade do Agro, que pretende contribuir com o desenvolvimento do setor em toda a região. A Universidade do Agro é uma vertical de negócio da Uniub, com cursos de agronomia, medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio e um curso que lançamos recente de mecanização agrícola com ênfase na agricultura digital. Araxá é um celeiro muito próspero para o agronegócio. Temos aqui uma região de múltiplas culturas, a batata, a citricultura que chegando em Araxá, dentre outras culturas aqui, é uma região muito rica e que precisa, o agronegócio hoje tem aproximadamente 147 mil vagas de emprego e não tem profissional, nós precisamos qualificar mão de obra na região. A noite foi encerrada com uma palestra do médico Drauzio Varela, que falou aos presentes por cerca de 2 horas sobre temas ligados à saúde e à qualidade de vida. Investimento importante na educação da nossa região e a gente sabe que o caminho é sim a educação. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, passou rápido demais, né? Que bom começar a semana na sua companhia. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. O nosso reencontro está marcado para amanhã, terça-feira, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã nós temos o nosso advogado do povo para falar dos seus direitos. Eu espero por todos vocês. Ótima semana, um forte abraço, tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Cicobi.